Olá, meu nome é Cristina Daolio e hoje eu vou falar sobre o caso do vampiro de Niterói. A infância de Marcelo Costa de Andrade foi marcada pela violência. Nascido em 2 de janeiro de 1967, no Rio de Janeiro, morava na comunidade da Rocinha, em um lar desestruturado, e é filho de Sônia Xavier Costa, que trabalhava como empregada doméstica. Ele assistia, dia sim e dia sim, a episódios de agressão física de seu pai contra sua mãe. Quando ele tinha 5 anos de idade, seus pais se separaram e ele foi morar com seus avós no Ceará, onde também passava por situações de violência e constantes agressões. Com eles, ficou até os 10 anos, quando sua mãe o levou para morar no Rio de Janeiro, onde sua guarda era dividida com seu pai. Mas tanto na casa da mãe quanto na casa do pai, o menino era hostilizado pelos novos companheiros de seus pais. Foi nesse período que Marcelo foi abusado por um homem mais velho. Cansado das agressões, Marcelo fugiu de casa e passou a viver na rua, sobrevivendo através da prostituição. Ali ficou até ser acolhido pelo internato Casa dos Meninos, que abrigava garotos que tinham entre 6 a 13 anos. Nunca teve um bom desempenho escolar e seus colegas o chamavam de retardado. Ao completar 14 anos, infelizmente teve que voltar para as ruas e para a prostituição, o único meio que encontrou para sobreviver. Perturbado, ele tentou suicídio. Foi encaminhado para a Funabem, mas alguns meses depois ele conseguiu fugir e voltou para a prostituição. Quando estava com 16 anos, ele conheceu Antônio, que trabalhava como porteiro, com o qual começa a se relacionar. Se é que podemos chamar isso de relacionamento. Ao meu ver, era um abuso em troca de casa e comida. É quando Marcelo começa a frequentar uma igreja evangélica. Mesmo morando com Antônio, Marcelo ainda se prostituía, até que se separou. Arrumou um emprego fixo como vendedor de bolsas, voltou a morar com sua mãe, trabalhou também como distribuidor de panfletos, ajudando a mãe nos trabalhos domésticos e com as contas de casa. Aparentemente, tudo estava mais tranquilo na vida de Marcelo, mas foi nessa calmaria que Marcelo revelou sua psicopatia e se tornou serial killer de meninos, todos entre 5 a 13 anos de idade. Marcelo frequentava os cultos evangélicos há 10 anos, além de acompanhar as celebrações pela televisão também. Foi em um desses cultos que ele ouviu que quando as crianças morrem, elas vão para o céu, e sua mente doente e doentia fez um bizarro paralelo. Se ele matasse meninos até 13 anos, eles iriam para o céu e não teriam a mesma vida que ele agora tem, adulto. Marcelo mesclava sua leitura entre as pregações de pastores e bispos e revistas pornográficas. Ouvia músicas infantis como Balão Mágico e Xuxa e tinha o estranho costume de ouvir vezes e vezes seguidas uma fita gravada que tinha o choro de seu irmão mais novo, conforme o relato de sua mãe. Em 1991, um pescador encontra o corpo de uma criança de aparentemente 5 a 6 anos de idade em uma tubulação de esgoto e chama a polícia. O garoto chamava-se Ivan e vestia apenas uma bermuda que estava bastante molhada. A princípio, os investigadores acreditaram se tratar de um afogamento, mas outros detalhes do corpo afastaram essa possibilidade e os legistas informaram que o pequeno menino havia sido asfixiado e também sofrido violência sexual. Até então, a criança não havia sido identificada pela polícia. O psiquiatra forense Dr. Antônio Pedro Bocaiúva foi até a delegacia e disse que o crime era parecido com outros que estampavam os jornais há meses, o mesmo modus operandi. Um comerciante e suas vizinhas, 2 mulheres e uma criança, chegam a uma delegacia para reportar o desaparecimento do menino. Quem os atende é o investigador Carlos Augusto Ponce Leon. Foi aí que o investigador disse à mãe que encontraram o corpo de um pequeno menino e a levou para realizar o reconhecimento. Em desespero, a mãe reconheceu o corpo de Ivan e a criança que estava junto dela também entrou em profunda tristeza. Essa criança era Altair, que sobreviveu ao ataque do maníaco. Ele informou que foi um homem quem matou e molestou seu irmão Ivan. Foi realizada a reconstituição do crime e uma investigação mais profunda se iniciou.
Em 16 de dezembro de 1991, Altair, de 10 anos, saiu com seu irmão Ivan e se dirigiram até a casa de um conhecido que havia prometido servir para as crianças um almoço. Os meninos moravam em uma área muito humilde, no bairro de Santa Isabel, em São Gonçalo, cidade vizinha a Niterói. Os dois eram filhos de Zélia de Abreu, que trabalhava arduamente como empregada doméstica e era mãe de mais 5 crianças. Quando os meninos passavam pela estação central de Niterói, foram abordados por Marcelo, que lhes ofereceu 4.000 cruzeiros para que ambos o ajudassem em um ritual religioso. Os 3 embarcaram em um ônibus e desceram em uma praia deserta, perto do viaduto do Barreto. Marcelo tentou beijar Ivan, que fugiu assustado, mas foi alcançado e derrubado no chão. Atordoado, Altair viu seu irmão ser violentado sexualmente e depois asfixiado por Marcelo, que disse a Altair que seu irmão estava dormindo. Com medo e achando que seu irmão estava mesmo dormindo, Altair fez tudo o que o maníaco pediu. Depois foi levado a um posto de gasolina para se limpar. Tudo sob o olhar atento de Marcelo. Dormiram então em um matagal e de manhã foram para o Rio de Janeiro. No caminho, Marcelo teria falado que gostaria de morar com Altair, que com medo assentiu. Foi por conta da passividade do garoto que Marcelo decidiu não matá-lo. Quando Marcelo foi pegar panfletos em uma loja no edifício Roxy, em Copacabana, para distribuir, Altair aproveitou a oportunidade e fugiu do estuprador e assassino. Chegando em casa através de carona, Altair não teve coragem de falar o que havia acontecido. Mas dias depois, ele se abriu com uma irmã mais velha. Marcelo não foi atrás de Altair, mas voltou para a praia e modificou a cena do crime e a posição do corpo do pequeno Ivan, colocando suas mãozinhas dentro de sua bermuda. Altair levou os investigadores até o trabalho de Marcelo, que confessou de imediato o assassinato de Ivan, dizendo aos policiais que estranhou a demora deles em encontrá-lo. Na presença do delegado, Marcelo confessou outros assassinatos, descrevendo com frieza como arrebatou, assassinou e violentou 13 meninos no curto período de 8 meses, todos na região de Itaboraí, que fica a 30 quilômetros de Niterói. Dos 13 homicídios, 8 foram confirmados pela polícia, não sabendo até hoje se existiriam mais 6 casos ou o maníaco pode ter aumentado esse número para o seu bel prazer em horrorizar cada vez mais. Esse tipo de criminoso tende a ser mentiroso e megalomaníaco, se gabando muito de toda a violência, demonstrando um prazer narcisista em relatar cada um dos casos, adorando posar para fotos de jornais e revistas, encenando o enforcamento e adorando estar sob todos os holofotes. O primeiro crime aconteceu em abril de 1991. Marcelo encontra um garoto vendendo doces na avenida. Ele então abordou um menino, oferecendo um prato de comida e dinheiro em troca de ele o ajudar em um ritual religioso que nunca aconteceu. Ao levar a criança para uma área de mata, o assassino tentou abusar do menino, que lutou resistindo. Então Marcelo o agrediu com uma pedra, asfixiou a criança e o estuprou. Sua segunda vítima chamava-se Anderson Gomes Goulart e tinha 11 anos. Ele abordou a criança da mesma maneira e, com a violência com que golpeou o menino, a cabeça da criança se abriu, saindo muito sangue. Marcelo, em depoimento horroroso e macabro, diz que enquanto estuprava a criança ia bebendo do seu sangue e depois quebrou o seu pescoço. Em todos os outros crimes, ele manteve o seu modus operandi e a sua assinatura macabra, que era estrangular as vítimas com suas próprias camisetas. Ele também começou a guardar lembranças, troféus de suas vítimas. Marcelo guardava bermudas e shorts. Ele afirmava beber o sangue dos inocentes para ficar jovem e bonito como eram as suas vítimas. Após a morte das crianças, ele ainda mantinha relações sexuais com seus cadáveres. Ele dizia que guardava o sangue para colocar em suas marmitas. Se isto é verdade ou não, outra vez nunca saberemos. Em junho de 1991, ao descer de um ônibus, Marcelo abordou Odair, de 11 anos. Odair pedia esmolas. Marcelo convenceu o menino a acompanhá-lo até a casa de uma tia, onde ele lhe daria 3.000 cruzeiros. Mas Marcelo levou a criança a um campo de futebol afastado, tentou abusar do menino, que lutou e, como não conseguiu, o enforcou.
Em depoimento, o covarde disse: "Não reparei se ele estava vivo ou morto quando o estuprei. Apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu." Após o crime, Marcelo foi para casa jantar, voltou ao local e decapitou a criança. Considerado inimputável em 1993 por ter sido diagnosticado como portador de transtorno mental, a psicopatia coabita em sua mente com uma doença mental não diagnosticada. Profissionais definem a mente dele como uma bomba atômica. Marcelo não foi julgado por nenhum de seus crimes. Foi encaminhado diretamente para hospitais psiquiátricos que de 3 em 3 anos avaliavam se houve melhora ou cura de seu problema. Em 1997, Marcelo fugiu do Hospital Psiquiátrico de Heitor Carrilho, que ficava no Rio de Janeiro. Foi recapturado 12 dias depois na cidade de Guaraciaba do Norte, no Ceará, onde havia passado sua infância no período que morou com seus avós. A defesa de Marcelo pediu sua liberdade em 2017. A promotora Daniele de Souza Capucci Kalash de Paiva disse em seu parecer: "O pedido é para uma saída temporária, uma situação intermediária entre internação e liberdade, mas ele não tem condições de sair do hospital psiquiátrico. Ele fala com orgulho dos crimes que praticou, não tem consciência de que o que fez é errado. Além disso, a equipe que cuida de sua internação nunca indicou que ele pudesse sair do hospital." O laudo médico do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, onde estava internado, afirmava que de maneira alguma Marcelo deveria ser reintegrado à sociedade, o descrevendo como portador de doença mental incurável, que não apresenta condições para a construção de um projeto terapêutico. A soltura de Marcelo poderia ter ocorrido em 2021, quando ele atingiu 30 anos de reclusão. Um dos médicos psiquiatras que o trata disse: "Em hipótese alguma ele deveria ser solto, pois tem as mesmas atitudes infantis e não mostra nenhum sinal de arrependimento pelos crimes que cometeu, frequentemente se gabando deles." Não há pena máxima quando o preso está em custódia em um hospital psiquiátrico. Porém, estamos passando pelo fechamento dos assim chamados manicômios judiciários. O advogado de Marcelo está pleiteando que ele, quando sair do manicômio judiciário, seja inserido nos chamados SRT, ou Serviços Residenciais Terapêuticos, que é uma espécie de asilo para continuar em tratamento sem retornar à sociedade. No país, existem 32 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, popularmente chamados de manicômios judiciários, e abrigam quase 5.000 pessoas. Dessas, 1.987 se enquadram nos critérios de absolvição imprópria. A Lei 10.216 de 2001, chamada de Lei Antimanicomial, prevê a extinção dos manicômios judiciários. A presidente do Conselho Nacional da Justiça, CNJ, ministra Rosa Weber, assinou a resolução de número 487, que dá o prazo de 1 ano para essa extinção e determina que os internos sejam soltos e tenham atendimento multifatorial pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para assegurar o tratamento psiquiátrico após a extinção dos manicômios judiciários, estarão à disposição, entre outros instrumentos, segundo o que diz a resolução, no parágrafo 2 do artigo 2º, as redes de atenção psicossocial, rede composta por serviços e equipamentos variados de atenção à saúde mental, tais como os centros de atenção psicossocial, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência e cultura, as unidades de acolhimento e os leitos de atenção integral presentes nas unidades básicas de saúde, na atenção psicossocial estratégica, nas urgências, na atenção hospitalar, na estratégia de desinstitucionalização, como as residências terapêuticas, o programa de volta para casa e estratégias de reabilitação psicossocial. Então é isso. Deixe um comentário sobre o caso, que eu respondo a todos. Obrigada!